Gênesis 49, versículo 3. Então vamos ler, versículo 3. Rúben, tu és o quê? Meu o quê? Primogênito. Minha força e o princípio do quê? Do meu quê? Vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente o quê? Poder. Olha que coisa interessante, hein? Aqui Jacó está falando o quê? Olha, Rúben, você é o melhor. Você é o primogênito, que veio primeiro. Você, entre os meus filhos, você é a minha força e o princípio do meu vigor. Então, Rúben era a força e vigor ali mostrado de Jacó. Olha que coisa interessante. Então, Rúben era cheio de quê? De força, né? Cheio de poder, cheio. Você vê que ele fala aqui, olha, o mais excelente em alteza. Aqui, Jacó encheu a bola de Rúben, né? Colocou Rúben lá em cima, falou, olha, você é a força que vem de mim. Você é a força que talvez os seus irmãos vão precisar, mas você é a força de Deus. Você é a minha força, o mais excelente em poder. Que coisa maravilhosa. Que coisa extraordinária. Jacó está falando aqui do seu filho primogênito. Mas aqui no versículo 4 nós vamos ver uma coisa interessante. Quero que você leia comigo. O que diz o versículo 4? O que diz o versículo 4? Inconstante o quê? Como a água. Não serás o quê? O mais excelente, porquanto subistes ao leito de teu pai. Então o contaminastes, subistes à minha cama. Que coisa terrível, né? Rúben começou como? Muito bem. Jacó começa falando dele, olha, você é a minha força. Você é o que está mais ali, ó, o maior de todos ali, você é como se fosse uma excelência em alteza, você, Rúben, olha, não tem o que falar de você. Você, Rúben, as pessoas podem falar o que quiser, mas você é o meu vigor, você é o primeiro, você me mostrou toda a minha força. Maravilha! Mas aí chegou o problema, que Rúben era o quê? Inconstante, como o quê? Água. Rúben era uma pessoa inconstante. Olha que perigo. Adiantou Rúben ser forte? Adiantou Rúben ser forte, sim ou não? Não, né? Adiantou Rúben ser excelência em ser o mais excelente? Adiantou? Não adiantou, né? Adiantou Rúben ter a excelência em poder? Também não. Por quê? Era uma pessoa inconstante. E além dessa inconstância que ocasionou Rúben a se chegar e uma das mulheres, as concubinas de Jacó, que naquela época era permitido, vocês sabem, Jacó tinha suas 2 esposas, e cada uma delas tinha uma serva, que naquela época era normal de se ter, e quem tinha o poder, o dinheiro, tinha quantas mulheres ali fosse levado ao seu dinheiro, naquela época era liberado, naquela parte do Oriente Médio, e você vê que ele tinha ali 2 mulheres e 2 concubinas. Então, Rúben se interessou por uma delas, das suas concubinas de seu pai, e foi para a sua cama ali e deitou-se com uma de suas mulheres. Por isso que ele está falando aqui, ó, você subiste ao leito do teu pai, subistes à minha cama. Então foi ali uma traição à honra do seu pai. Mas você vê que Rúben era o mesmo homem que tinha o quê? O poder, não era? O poder, o vigor, que Jacó começou a encher na bola dele. Mas por causa da sua inconstância, que o levou ao seu erro, foi feito tudo ao contrário. Tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. Muitas vezes nós estamos assim também. Nós somos cheios da força de Deus, cheios do vigor de Deus. Nós estamos bem, fortes, animados, mas a inconstância nos atrapalha de chegarmos até Jesus. A inconstância nos atrapalha de chegarmos
mais além, a inconstância nos atrapalha de chegar até as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Você vê que aqui Jacó tinha uma bênção para dar para Rúben, não tinha? Mas o que ele falou? Olha, você era o meu vigor, mais excelente. O que tinha o poder aqui nas suas mãos, o meu poder estava em suas mãos. Você era o primogênito. Você tinha aqui todas essas coisas. Mas por causa da sua inconstância, você não vai conseguir ser mais excelente. Você não vai conseguir mais ter força, ter o poder. Por causa da nossa inconstância, às vezes nós não estamos conseguindo chegar aonde Deus nos mandou chegar. Nós não estamos conseguindo chegar aonde Deus ordenou, até onde que nós possamos chegar. No meio do caminho acontece alguma coisa e nós desvirtuamos daquele caminho que Deus ordenou para que nós passássemos. Por quê? A nossa inconstância, nossos altos e o quê? E baixos. Nós somos inconstantes. E Deus diz para ser inconstante? Muito pelo contrário, né? Ele fala constante. Seja constante. Nós temos que continuar sempre caminhando para frente e não começar a olhar as situações que nos rodeiam. Porque se nós começamos a olhar para o lado, nós vamos desviar, não vamos? Se nós começamos a olhar para as situações que nos rodeiam, se Deus deu um objetivo para você, vai até o fim com ele. Porque se você começar a olhar para o lado, começar a olhar para o outro, ver o que estão falando de você, ver as coisas que estão acontecendo, o que vai acontecer com você? Você vai sair do caminho, você vai sair do trajeto, porque você não vai suportar tal situação. É assim que nós estamos às vezes, cheios de Deus, cheios para fazer com força, vigor, poder, mas no momento de executar, nós somos inconstantes. E ele fala aqui, inconstantes como as águas não será o mais excelente. A excelência foi embora com isso. Porque Deus nos fez para o quê? Para sermos o quê? Perfeitos, né? Por mais que nós não sejamos, e nós temos que buscar a perfeição em quem? Em Deus, né? Porque Ele é perfeito. É ou não é? Tenho certeza que é. Eu tenho certeza que você também sabe que Ele é. E Ele manda nós buscarmos a Ele, para que possamos ser o quê? Perfeitos. Justamente por causa disso, para que nós não sejamos inconstantes. Você acredita nas promessas de Deus para a sua vida? Acredita? Você acredita que Deus, desde que você nasceu, Deus tem um plano para você? Acredita? E você está fazendo isso? Você está fazendo o que Deus nos ordenou? Porque todos nós temos umas promessas de Deus na nossa vida. Nós nascemos para sermos cada vez mais fortes, buscando em Deus, se aprimorando em Deus, entregando nossa vida a Deus e caminhando nos caminhos de Deus. Mas esse é o problema, quando tem um mas, né? Quando você vê na Bíblia assim, o mas, o porém, o todavia, já vem coisa ali que você tem que se espertar. Porque essa passagem aqui é uma orientação para todos nós. Porque aqui, se você fala assim, mas não era uma bênção que ia falar sobre a bênção? É isso mesmo. Porque nós não queremos que você perca as bênçãos de Deus. É a primeira bênção, você não perder, porque ela está sobre sua vida. Mas às vezes nós estamos perdendo ela, por causa da nossa inconstância. De nós não colocarmos no nosso coração aquela constância de sabermos que nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros de Cristo, nós somos eleitos, sacerdote santo, povo escolhido, nós estamos aqui como totalmente fortes, fortalecidos, mas não constantes. Vai adiantar alguma coisa? Vai ou não vai? Não, né? Não vai adiantar nada se nós formos inconstantes. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nos atrapalha de chegar aos nossos objetivos que Deus colocou no nosso coração. Deus colocou algo no seu coração? Vá até o fim. Quantos aqui estavam aqui semana passada? O de 16 horas. Você estava aqui? Nós falamos sobre um versículo
que diz, buscai o quê? Primeiro o quê? Reino de Deus, né? E a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas ele está falando o quê? Para buscar o reino de Deus. Nós aqui até falamos semana passada que às vezes nós queremos primeiro a parte final, não é? Nós queremos primeiro a parte final, primeiro aquela parte das coisas que serão acrescentadas, para depois poder pensar em buscar o reino, né? Às vezes nós estamos assim. Mas você vê que ele fala aqui, ó, mas buscar primeiro o reino de Deus, que é o fator de você buscar a Deus, ser constante em buscar ao Senhor. Ser constantes em primeiramente entregar o seu caminho ao Senhor, em buscar a Ele. Em colocar no seu coração que a primeira coisa na sua vida você vai ter que fazer o quê? Buscar. E isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando, não é? Está lá em Mateus 6. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando, ó, buscai. Mas ele está falando para você buscar uma hora e deixar de buscar outra hora? Não, né? É sempre o quê? Buscai. Coloque o seu coração no Senhor. Coloque o seu coração no que Deus mandou você fazer. Coloque o seu coração em entender e compreender aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque muitas das vezes nós queremos uma situação, nós queremos uma bênção de Deus. Nós estamos buscando por ela. Nós estamos entregando a ela, nós falamos assim, não, mas eu preciso dessa bênção. Eu preciso que Deus mude a minha vida, mude a minha história. Eu tenho um filho, o Senhor não sabe o que está passando no meu filho. Eu tenho buscado por ele, mas olha, eu não sei não. Eu não sei se vai dar jeito mais, porque eu já orei tanto. Você está sendo o quê? Inconstante, né? A nossa fé, com a fé inconstante, vai dar jeito em alguma coisa? Não, né? Nós temos que estar sempre o quê? Acreditando, com fé em Deus, que as coisas irão mudar. Se nós não estamos com a fé em Deus, sabendo que Ele pode fazer situações, Ele pode reverter um caos em uma coisa boa, então nós estamos sendo inconstantes. Nós podemos ter o poder, nós podemos ter ali a excelência, a virtude, o vigor, mas se nós não formos inconstantes, se nós formos inconstantes, se não formos constantes, as coisas não irão mudar. Porque no momento nós estamos cheios de força, de poder, acreditando que Deus pode fazer maravilhas, Deus pode fazer grandes coisas. Aí em outro momento, nós não estamos acreditando mais. Nós já estamos na outra situação, olha, não sei, é difícil mesmo, olha, é difícil Deus reverter minha situação, porque as coisas não estão indo para frente. As coisas parecem que não saem do lugar. As coisas parecem que na minha vida não muda. Minha vida não tem mais sentido porque eu faço, e parece que as coisas não mudam, a situação não muda. Nós paramos de acreditar. Nós somos aqui, igual ele fala, a inconstância como a água. Ela vai, volta. Já viu como é que é a onda do mar? Quantos aqui conhecem o mar? Conhece? Você já viu? Se você já viu de perto na televisão, você pode ver que a onda pode ser o tamanho que for. Mas quando ela bate ali na areia do mar, nas pedras, o que ela faz de novo? Ela puxa. E depois vem a outra onda de novo, e assim vai. Ela vai e depois volta. É assim que Deus está falando aqui. É assim que Jacó está falando aqui sobre o seu filho Rúben. Ele é inconstante. Nessa inconstância, levou a ele por uns caminhos ruins. Levou ele por uns caminhos que ele não deveria andar. Nós temos aqui promessa, vê que lá em Efésios 3:20 ele fala o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Mais o quê? Abundantemente, além daquele que pedimos o quê? Pensamos. Se pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós o quê? Opera. Está em Efésios 3:20. Deus pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos, que Ele é poderoso. Mas nós estamos acreditando nisso? Nós estamos tendo fé que isso pode acontecer, que essas coisas vão acontecer na nossa vida, que o poder dEle opera em nós estamos acreditando nisso, porque é isso que vai definir se vai acontecer ou não. Se nós acreditamos, nós temos fé em Deus que as coisas podem mudar na nossa vida. Se nós temos fé em Deus que as coisas vão mudar na nossa vida a partir de hoje. Se você tem fé em Deus, e se você for constante
em ter fé em Deus, você pode ter certeza, as coisas vão mudar na sua vida, as bênçãos te alcançarão. Sua vida será diferente. Você não será o mesmo a partir de hoje. Sua família não será a mesma a partir de hoje. Coisas boas vão acontecer na sua vida. É isso que nós temos que acreditar. Pegar o poder que Deus nos colocou na nossa vida, essa força, e acreditar em Deus, que Deus pode mudar. Acreditar que Deus tem algo além do que pedimos ou pensamos. E não ficar naquela conversa mole, né? De que eu não sei se vai acontecer, eu não sei se não vai. Aqui eu falo sempre, o diabo veio para o quê? Roubar, matar e destruir, não foi? Essas três coisinhas. Mas Deus veio para quê? O que Jesus veio? Para que nós tenhamos o quê? Vida e o quê? E vida com abundância, não é a vida com abundância? Você vê que ele fala que se vocês tenham vida e vida com abundância. Então é coisa boa do céu, promessas de Deus na sua vida. Mas você não pode deixar que o diabo tome elas de você. E você está deixando o diabo tomar elas quando você, ou quando nós somos o quê? Inconstantes. O diabo vem e toma. Você estava ali acreditando que o poder de Deus ia acontecer e ia agir na sua vida. Você estava com fé no seu coração que as coisas iriam mudar. Mas o diabo colocou coisas na sua mente, no seu coração, que fizeram você esfriar. Você pode até ter escutado coisas de outras pessoas que te levaram a desacreditar daquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Situações te levaram a isso. Pessoas te levaram a isso. Palavras que falaram te levaram a isso. Mas Deus prometeu para você uma vida e uma vida com abundância. Uma vida que você não... Se poderia acontecer dias ruins, mas Ele te levantaria no outro dia. Dias ruins estão aí, mas Deus nos levanta e nos dá força. Mas você acreditou no que falaram, nas situações que aconteceram, e você está dia após dia se afundando. Se afundando naquilo que Deus falou que você venceria. Naquilo que Deus falou que você iria passar na força do poder dEle. Mas nós estamos perecendo. Nós estamos cada vez mais se afundando nas coisas. Porque nós não estamos sendo inconstantes. Sendo que o nosso Deus já nos deu poder. O nosso Deus já nos deu virtude. O nosso Deus, na sua misericórdia, nos encheu com o seu amor, com a sua grandeza. Mas nós estamos sempre ligando para as outras situações e nós não estamos conseguindo fazer a vontade de Deus. Quer ver algo interessante? Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Tiago, capítulo 1. Já acharam? Tiago 1. Versículo 5. Diz o seguinte: e se algum de vós tem o quê? Falta de sabedoria, peça a quem? Coisa interessante, né? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-ás dada. Peça, porém, com o quê? Com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante ao quê? A onda no mar, que nós estávamos falando ainda há pouco, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem do coração que? Dobre é o quê? Inconstante em todos os seus caminhos. Olha que coisa interessante. Ele está falando aqui, olha, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus.
Mas mesmo tanto que ele está falando, olha, você pode pedir a Deus, mas não seja inconstante. O homem do coração dobre é inconstante. E nessa inconstância, você não consegue nada. Quando você é inconstante no seu caminho, mesmo que você peça a Deus, Deus vai dar. Por que Deus daria? Se nós não estamos seguindo o caminho dele. Para que ele vai nos dar? Qual o sentido da situação? Se nós não decidimos entregar nosso coração a Deus de todo o coração e se guiar nos caminhos do Senhor, qual seria o sentido? Nós não estamos nem conseguindo atingir e andar nos caminhos do Senhor. Mas fale para o irmão que está do seu lado assim, olha, Deus tem algo a mais para nós hoje. Fale com ele. Quem está do seu lado fala assim, ó, Deus tem algo a mais para nós hoje. E fala com ele assim, ó, não seja inconstante. Tenha fé em Deus. Porque por mais que pareça complicado e difícil, a sua fé é que te levará ao quê? A vitória, não é isso? A sua fé te levará à vitória, até os caminhos do Senhor, aquilo que Ele tem para você, as bênçãos dele estão na sua vida. Elas já estão reservadas para você. Mas se você não tem fé em Deus, não acredita em Deus, não acredita na força do poder de Deus, as coisas não irão acontecer. Você pode pedir, ele está falando aqui de sabedoria, para você pedir sabedoria a Deus, mas se você pedir sem fé, vai adiantar alguma coisa? Não, né? Se você for uma pessoa inconstante, vai adiantar alguma coisa? Também não. Por mais que Rubem era forte, tinha o seu vigor, tinha todas as qualidades ali que um homem gostaria de ter, algumas qualidades que ele tinha, força, vigor, era de maior excelência, era o primogênito. Primogênito era o que tinha o quê? A bênção maior, não era isso? Primogênito. Lembra de Isaac, de Jacó e Esaú? Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó, ali naquela situação do prato de lentilhas, para você ver a situação que foi. E aqui está acontecendo a mesma coisa com o Rubem. Ele não vendeu, mas ele deixou de conquistar porque ele decidiu seguir outros caminhos. A sua inconstância levou a ele para lugares que ele não deveria ir. Ele chegou e fez o que não deveria aos olhos do seu pai, aos olhos de Deus, aos olhos de todos os seus irmãos, as pessoas que estavam ali. Ele maculou ali a cama do seu pai. Olha que situação triste. Tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. A inconstância nos leva a esse ponto. Você conhece pessoas que tinham tudo para dar certo, mas elas se desvirtuaram no meio do caminho, foram para as drogas, foram para as situações, levou ao mundo do tráfico, levou para o mundo onde que não deveriam caminhar. Eu conheci várias histórias no Rio de Janeiro. Eu poderia listar aqui muitas e muitas, porque você sabe como é que é lá. Lá, ainda mais a nossa igreja, lá ficava perto da favela, a igreja que eu estava lá. Ficava na entrada, no comecinho da favela. Várias e várias histórias. Você via crianças começando aqui dali, já naquele mundo, no meio daquela situação. Desde criança você via o que é comum. Lá o pessoal chama de radinho. São pessoas que ficam com seus rádios alertando quando a polícia vai entrar. Isso é normal lá, na parte das periferias, onde ficam aquelas situações que vocês acompanham na TV, das favelas, das comunidades, como é que eles chamam. E desde pequeno, você vê pessoas lá, adolescentes, jovens, você vê naquela situação toda, passando por aquilo. Tinha tudo para dar certo, não tinha? Mas começou andando pelos caminhos errados. Deus pode transformar a situação? Pode e transforma vários. Quando a pessoa entende e fala assim, eu não quero mais viver isso. E ela sai daquilo. Aqui está como Rubem. Tinha tudo para dar certo. Mas sua inconstância não levou a ele a lugares bons. Tinha tudo organizado, tudo certo. Mas ali, a sua tribo de Rubem começou
a ser desfalcado. Começou a ser guiado por caminhos ruins. Começou a trilhar caminhos que não deveria. Mas hoje eu tenho certeza que essa mensagem aqui não é uma mensagem somente para você entender o que é Rubem, mas é para nós tomarmos para a nossa vida. Eu sempre falo que a Bíblia é o nosso manual, né? Quando você pega a sua Bíblia, você abre ela e começa a ler, ela é um manual de vida. É como se você recebe aqueles móveis, você compra um móvel aí, você vai montar e tem um manualzinho, uma coisa para você seguir o passo a passo. Às vezes faltam 5 parafusos, né, uns 10 parafusos, mas a gente monta. Fica tudo certo, ele continua lá em pé. Mas você recebe um móvel, você vai montando ali, acompanhando o manual, até chegar e ficar certinho. Não vai cair mais. E a Bíblia é o nosso manual. Se nós seguirmos e olhando, e aqui a vida de Rubem, a história de Rubem está nos sendo um manual para nós fazermos o que deveria ter sido feito, que era não ser inconstante, e saber que Deus nos dá força, que Deus nos dá vigor. Você vê que mesmo que ele fala que tem dia difícil, mas o próprio Cristo fala, eu venci o mundo. Se o Cristo venceu o mundo, se Jesus venceu o mundo, era para que também nós vencêssemos o mundo. Ele deu-nos capacidade a nós. Nós só temos que buscar a capacidade em quem? Em Deus. Que Ele vai nos capacitar. Mas nós não podemos ser inconstantes. Porque a inconstância vai nos levar para lugares errados. Aí nós vamos entrar para aquela estatística. Tinha tudo para dar certo, né? Aí você fala, olha assim para o seu lado, meu irmão do lado, e fala assim, misericórdia. Eu não vou ser assim. Você não será assim. Fala para ele, você não será assim. Você será uma pessoa constante a partir de hoje. Porque é isso que o diabo quer, inconstância. Que você comece a observar as coisas que estão sendo do lado. As coisas que não estão te levando a lugar algum. As coisas que estão te levando por caminhos errados. O diabo procura isso. E quer isso? Quer te desvirtuar do caminho do Senhor. O diabo sabe, conhece o potencial que há dentro de cada um de nós. Que há dentro de você. Ele sabe, ele não quer que você alcance as bênçãos de Deus na sua vida. Ele não quer que sua família seja uma família boa. Ele não quer que você tenha paz na sua vida. Ele não quer que você seja próspero na sua vida. Satanás jamais vai querer isso de você. Jamais ele vai querer que você vença na vida. Mas Jesus venceu a cruz do Calvário por nós. Ele passou, ele enfrentou as situações. Ele enfrentou o caminho que ele tinha que enfrentar. E venceu. Você imagina se Jesus fosse inconstante? Já imaginou? Lembra que ele falou com Pedro, quando Pedro começou a querer lutar? Eu poderia rogar ao meu pai, ele mandariam anjos. Ele iria mandar anjos para que fosse me salvar aqui. Eu poderia falar. Mas ele estaria sendo o quê? Inconstante, né? Porque a decisão dele, o caminho dele, era seguir até a cruz e morrer. Ele estaria andando por outros caminhos, que Deus não mandou ele andar. Ele falou, eu poderia fazer isso, mas eu quero e vou ir até o final. Nós temos que ir até o final, que nós iremos o quê? Vencer. Se nós somos constantes, nós iremos vencer. Amém?